Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade. Nossa mensagem de hoje é o seguinte: se a igreja não é o lugar de perfeição, aonde você vai encontrar perfeição? Na sua casa? Nos seus amigos? Na sociedade? Compreende o que eu estou dizendo? Se a igreja não é um lugar de buscar aprimoramento, aonde você vai buscar aprimoramento? Muitas vezes você não encontra na sua casa, devido a uma família desestruturada, disfuncional, desalinhada, com seus amigos, e muitas vezes piorou ainda, porque muitos não andam segundo o que diz a Bíblia, o que diz o Espírito Santo, o que diz o próprio Deus. E principalmente no ambiente de trabalho, seja em qual for a área das nossas vidas, só existe um lugar que deve ser um lugar de aprimoramento e de perfeição. Eu aqui, nesse cenário aqui, falando com vocês, nesse belo dia de sol, nosso podcast, você já está assistindo e ouvindo e colocando em prática aquilo que eu coloco toda a minha disposição e disponibilidade para levar edificação à sua vida. Então é importante você ter clareza sobre isso. Eu aqui nesse belo dia de sol, se eu ou você, eu coloco primeiro a minha vida, sabe? Eu coloco a minha vida. Aí, a análise é com você. Eu coloco as minhas vulnerabilidades, tudo aquilo, sabe, que vai levar edificação à sua vida, seja no aspecto natural ou espiritual. Então é importante, como eu disse, ter essa clareza. Eu aqui com os passarinhos cantando. O meu pet pedreiro não está aqui junto comigo, que eu estou em outro ambiente. Mas o Espírito Santo está comigo aqui e nós dialogando essa mensagem para você que está me ouvindo, seja em qual for o ambiente, em qualquer situação que você esteja vivendo ou em qualquer situação que você esteja passando. Viver não, vou colocar vivendo, vou corrigir, viver não, é passando. Viver é um círculo e passando é que algo vai passar. Então, corrigindo aqui. Então, o tema da mensagem, como eu disse antes, é: se a igreja não é um lugar de perfeição, se a igreja não é um lugar de buscar perfeição, aonde eu vou buscar? E por que eu estou dizendo isso? É por causa, essa semana passada, eu estava meditando na palavra de Deus sobre aquilo que o próprio Deus falou a Abraão. Entende? Aquilo que, se você ler a Bíblia, você vai ver que está escrito lá. Não é não é, como eu disse, que eu posso dizer, não é errado ou má interpretação o que está escrito. O que eu estou falando nesse momento. Que ele diz: andar em perfeição, andar e sede perfeito. Andar na presença de Deus, estou repetindo novamente, andar na presença de Deus é andar na presença, andar. Agora, outro ponto é sede perfeito. Como é? Então só existe um lugar que você pode encontrar a perfeição. É óbvio que alguns ambientes religiosos que deveria ser propício para a edificação da sociedade, leva a ilusões, leva a destruição, leva muitas coisas fora do padrão da Bíblia, fora do padrão daquilo que diz o próprio Deus, do que diz o próprio Espírito Santo, do que diz o próprio Jesus. É óbvio, devido aos intermediadores que estão à frente, os liderados, como aconteceu com os fariseus, como acontece ainda hoje, existem os fariseus da vida do século 21, que mesmo assim leva as pessoas a uma verdade
ilusória, sabe? Parece ser verdade, parece ser aquilo que Deus quer, mas não é. Entende o que eu estou dizendo? E é por essa razão que você tem sempre estar ligado nisso. Qual as vozes que estão ditando a sua vida? Alma, sociedade, Bíblia. Por que eu estou dizendo isso? Por causa do seguinte ponto. Se for olhar para o lado dos católicos em si, com todo o respeito em si, você vai ver que eles em si, eu já olhei e já até falei sobre isso, que eles não são baseados pelo que a Bíblia diz, mas o que a Santa Igreja Católica diz. A autoridade maior sobre os católicos não é a Bíblia em si, não é o que diz a Bíblia em si, mas o que diz a Santa Igreja Católica. E você vai ver de vários ensinamentos da Igreja Católica que não condiz, que dá um choque de realidade, não, dá um atrito, o que a Bíblia diz e o que a Igreja diz. Assim também acontece no meio evangélico, sabe? Acontece assim, não somente no meio católico, mas também no meio evangélico. Há muitas coisas no meio evangélico que há um atrito do que diz realmente a Bíblia, do que diz o Espírito Santo, do que diz o próprio Deus. E é nesse ponto que você deve estar atento. Opa, como eu disse antes sobre isso. Informações bipolares e intermediadores é a causa de toda a destruição dessa terra. Antes do pecado e depois do pecado. Eu provo para você sobre isso. Se você perceber, o próprio Deus, sabe, já tinha dado a orientação para Adão e Eva. Olha, ande na minha presença e sejam perfeitos vocês. Não coma desse fruto. Não faça isso. Porque no dia que você fazer isso, vocês vão entrar em destruição. Aí vem o quem? Um intermediador chamado Lúcifer, que eu vou colocar como demônio. Que desceu para a terra, é demônio agora. Mas na terra era um querubim. Mas para você só para entender e ter clareza, é Lúcifer, o príncipe das trevas. Usou uma serpente, falou com Eva e disse, olha, é o seguinte, Eva, dando aqui só um contexto e para você deixar mais claro assim, ó, sabe, é o seguinte, Eva, ó, Deus, não foi isso que Deus quis dizer. Já coloca um centro de interrogação para a pessoa entrar em questionamento, em dúvida. Mas não, vou continuar o raciocínio, depois eu volto no que eu quero dizer. Aí Eva falou, não, mas foi isso sim que Deus falou. Tava tipo no debate assim entre deputados e outros, não, é assim, assado. Mas aí Eva, como eu disse lá nos vídeos anteriores, assim, se você for ver falando sobre isso, aquilo que der mais valor, que para você sobressair das informações bipolares e intermediadores mal intencionados, é o seguinte, aquilo que você der mais valor em sua vida vai coordenar a sua vida. E Eva deu valor não ao próprio Deus, nem à sua própria vida. Mas Eva deu valor àquilo que os seus olhos e os seus ouvidos deu valor diante de um intermediador e uma informação oscilante, sabe? Mas espera aí,
peraí, deixa eu pensar aqui. Peraí, deixa eu pensar. Mas Deus falou isso e outra pessoa falar outra coisa. Qual que está certo? Algum momento da sua vida você já se deparou com esse tipo de situação? Agora trazendo para o contexto atual. Alguém falar o seguinte, olha. Você vai entregar dízimo? Ah, rapaz, você vai entregar oferta? Na Bíblia não está escrito isso. Deus não falou isso. Essas mal interpretações que vocês ouvem por aí, Deus não falou isso não. Você só está enchendo os bolsos dos pastores, os bolsos dos bispos, dos apóstolos, da igreja católica ou evangélica. Larga ser besta, larga ser trouxo. Nem sei se existe o feminino ou o masculino, independente disso, você entendeu? Em outras palavras, larga de ser besta, fica dando dinheiro para a igreja. Aí você, realmente, né? Eu acordo 5 horas da manhã, ralo igual um condenado, aí você vai caindo, né, nesse tipo de informação. Aí eu chego na igreja e dou meus... Se você ganha 1.200, é R$120. Meus cálculos aqui, algumas memórias da cabeça aqui, né? R$120. Se você ganha R$2.000, R$200. Aí, realmente, olha, velho, esses R$200 dava para me comprar outras coisas. Esse 120 ou esse R$300, independente do quanto você ganha, daria para me comprar, sabe, outra coisa. Ia juntar para mim ir para viagem lá para Orlando, ou Califórnia, ou Londres. Dá para juntar o meu pé de meia e em 5 meses dá para mim ir viajar. Já pensou? Já pensou? Então, aí você cai nisso. Devido a essas informações bipolares, que alguma pessoa fala uma coisa e outra fala outra coisa, e você é levado pela sua alma e pela visão de terceiro. E não pela visão da Bíblia junto com o Espírito Santo. Eu sempre digo isso. A Bíblia sozinha, ela é morta. A Bíblia sozinha, ela te leva a engano por causa da sua alma, não por causa da Bíblia, entende? Deixa eu explicar novamente aqui. A Bíblia se torna morta ou destrutiva não por causa dela em si, mas por causa de você que não tem a revelação do Espírito Santo e não tem o discernimento, o que ela quer realmente passar para você. Entende? Por isso é importante você ter o Espírito Santo com você, ler junto, porque ela sim se tornará viva e eficaz e não levará a um ciclo destrutivo. Compreende? Como os certos slogans que é o tema da mensagem. É proibido pessoas perfeitas. Ou não, a igreja é um hospital. A igreja é pessoas doentes. Aí, eu também já falei sobre isso e fiquei com essa mentalidade. Realmente, a igreja é só de pessoas doentes. Mas se for a igreja só de pessoas doentes, você sempre vai ficar doente. Você compreende o que eu estou querendo passar para você? Se você perceber, você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade, se a igreja é de pessoas doentes, então eu vou ficar só doente. Você compreende o que eu estou dizendo? Agora não, o hospital em si é lugar de pessoas doentes e sempre vai ter pessoas doentes. Sempre vai ter pessoas doentes no hospital. E não vai ter um aprimoramento assim. Agora eu tive um aprimoramento, Raimundo, e agora eu vou ficar no hospital. Sabe? Não, Raimundo, eu vou ficar no hospital por causa que eu quero. Eu gostei daquela enfermeira. Eu gostei daquele médico. Raimundo, eu gostei da comida do hospital. Tô falando isso que eu já passei no hospital. Já fiquei um bom tempo no hospital.
Tô falando por experiência, já fiquei um bom tempo. Porque a comida do hospital, no que eu comia, dependendo do diagnóstico que você passa, eu já comi comida no liquidificador, que não descia a comida, sabe? Tinha que esmagar tudo. É igual o suco. Entende? Aí eu falei, não, isso aqui não vai descer não, rapaz. Isso aqui não vai descer, rapaz. Mas tem dependendo do casos de pessoa, tem comida boa no hospital, né? Aí você pode comer uma sobremesa. Aí eu me alegrava, quando melhorava, me alegrava. Agora sim eu posso comer comida sólida. Um pudim, uma laranja. Aí vinha umas carnezinhas bonitas. Aí assim, não, vem ser franco, né? Vai ficar por causa da comida do hospital? Por causa da enfermeira? Queria casar com aquela enfermeira. Não, por causa daquele médico ali que é ótimo ficar com ele. Rapaz, não quero sair do hospital. Ninguém quer falar. Ninguém em sã consciência. Eu aqui nesse belo dia de sol, rachando a minha cabeça aqui, que o sol tá rachando mesmo. Ninguém quer ficar no hospital. Entende? Mas a igreja em si, você quer ficar na igreja porque é o lugar de perfeição, o lugar de aprimoramento que vai te ampliar, que vai te esticar para algo melhor. Entende? Aí vem grandes slogans que eu já falei, eu fiquei pensando sobre isso. Espírito Santo. Realmente, há muito tempo andamos em círculo devido a esse slogan. Não, aqui só entra pessoas perfeitas. Aqui só entra pessoas doentes. Não, a igreja é para todos doentes. Não, claro, a igreja é para todos. Se você perceber, a igreja é para todos. Só que o grande lance está onde? Na acomodação, na mentalidade da cegueira. Jesus, quando entrava, via os doentes, ele curava. E ele falava assim, olha, vai e não peques mais. Vai e ande de forma correta. Jesus ia para os pecadores, ia para vários tipos de pessoas que a sociedade desconsiderava. E não dava credibilidade, não dava nada para esse tipo de pessoas. Mas Jesus sempre dava um alerta, olha, vai e seja perfeito, não ande nisso, daquilo, e se aprimore mais, entende o que eu estou dizendo? Então, focalize nisso, que vai rolar a segunda parte dessa mensagem. Que Deus abençoe a sua vida, abraço, e lembre-se disso, se a igreja não é o lugar de aprimoramento, aonde você vai encontrar? Porque, rapidamente aqui, na escola, você vai para se aprimorar. Você não vai para bagunçar. Claro que tem um certo nível, que também eu tô nessa classe, né? Mas há muito tempo atrás, isso eu vou contar no próximo vídeo. E muitas pessoas vai para a escola não para aprimorar. Não para, caraca, eu vou para a escola para estudar e ser alguém na vida. Não, muitas vezes tem muitas pessoas, não tô dando aqui em aspas, tem muitas pessoas que elas vai para passar tempo. Universidade, seja elas qual for, colégio. Eu vou namorar, vou arrumar alguém. Eu vou por causa que eu gosto dos meus coleguinhas. Eu gosto dos meus amigos. Aí passa o tempo só na escola e repete de ano e anos. Você percebe isso? Então, focaliza nisso. Escola, igreja, são lugares de aprimoramento e não de passar tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Abraço!